Vamos sair daqui, meu amor. Eu prometo, ninguém vai te fazer chorar de novo. A voz da babá ecoava em meio ao caos. O som de seus passos apressados, misturando-se ao grito desesperado da menina que ela carregava nos braços. O chão frio da mansão parecia se estender como um labirinto sem fim, e atrás delas, a sombra da mulher de vermelho gritava com ódio: "Volta aqui, sua inútil!" Mas Clara não olhou para trás. Cada lágrima que escorria do rosto da menina era um lembrete do motivo pelo qual ela lutava. O que ninguém sabia é que aquela mulher simples, de uniforme azul e mãos trêmulas, guardava um segredo enterrado nas cinzas de um passado que o próprio destino tentou apagar. E quando o passado decide voltar, nem o dinheiro, nem o poder estão prontos para o que vem à tona. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova história real que vai mexer com o seu coração. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje vai te impressionar. As cortinas pesadas da mansão Montenegro filtravam o sol em feixes dourados que mal tocavam o chão frio de mármore. No sofá central, uma menina de 5 anos com cabelos castanhos e olhar vazio permanecia imóvel. Laura não falava, não ria, não chorava na frente de ninguém. O acidente que tirara a vida da mãe e deixara nela a perda de uma perna também havia levado sua vontade de existir. O pai, César Montenegro, um homem de negócios, vaidoso e impaciente, fingia força diante dos outros, mas dentro dele havia apenas ruína. Ao seu lado, a nova noiva, Verônica, parecia perfeita demais. Sorriso de capa de revista, perfume caro e um olhar que jamais se voltava com ternura para a menina. Ela precisa de disciplina, não de piedade, dizia Verônica, convencendo o milionário de que a tristeza da enteada era frescura de criança mimada. Mas nas noites silenciosas, Laura se escondia no canto do quarto e abraçava uma caixinha de música quebrada, o último presente da mãe. Era a única coisa que ainda emitia som dentro daquela casa. Até o dia em que o destino bateu à porta na forma de uma mulher simples, de olhos cheios de histórias e uniforme azul. "Vim para trabalhar como babá, senhor Montenegro", disse Clara, segurando firme a pasta com seus documentos. O empresário mal olhou para ela. "Faça seu serviço e não se envolva com assuntos da família." Mas algo no olhar dela, uma serenidade silenciosa, uma força contida, fez com que Laura, pela primeira vez em meses, levantasse os olhos. Foi um segundo, um gesto mínimo, mas suficiente para que Clara soubesse. Havia algo quebrado ali que ela precisava consertar. Clara não era como as outras funcionárias. Não se apressava, não se queixava e parecia entender cada silêncio da menina como se traduzisse dor em linguagem. No primeiro dia, arrumou o quarto sem dizer palavra. No segundo, limpou a caixinha de música e, sem perceber, começou a cantarolar uma melodia antiga. A mesma que Laura ouvira em fitas antigas que pertenciam à mãe. A menina congelou. Era impossível que aquela mulher soubesse. "Como você conhece essa música?", perguntou com voz trêmula. Clara apenas sorriu, baixou os olhos e respondeu: "Porque alguém muito especial me ensinou quando eu era pequena." A partir desse dia, algo começou a mudar dentro da casa. Mas o que Laura e o próprio César não sabiam era que aquela mulher de uniforme azul escondia uma ligação direta com o passado da família Montenegro. Uma ligação tão profunda que, quando viesse à tona, mudaria tudo, até mesmo o que cada um acreditava ser verdade. E naquela mesma noite, enquanto Clara cantava baixinho no quarto da menina, uma voz sussurrou do corredor, fria, venenosa e prestes a reacender um passado que o milionário acreditava ter enterrado para sempre. Os dias seguintes pareciam iguais, mas algo sutil começou a vibrar dentro da mansão. Clara chegava sempre antes do amanhecer, caminhando em silêncio pelos corredores gelados, como se sentisse respeito por cada sombra daquele lugar.
Laura ainda não conversava muito, mas já observava a babá com curiosidade. Um dia, enquanto Clara arrumava o quarto, a menina deixou cair a caixinha de música. O som rachado da melodia ecoou no chão e, num impulso, a babá começou a cantar o resto da canção com voz trêmula e doce. Laura, que até então nunca havia permitido que ninguém a tocasse, encostou o rosto no ombro dela e chorou baixinho. Foi o primeiro som de vida desde o acidente. "Você tem a mesma voz da minha mãe", sussurrou a menina. Clara ficou imóvel, o coração acelerado, tentando esconder o tremor das mãos. "Às vezes, o amor continua vivo nas vozes que a gente não esquece", respondeu. E naquele instante, uma conexão invisível foi criada entre as duas, uma ponte entre o passado e o que ainda viria. Mas Verônica, observando de longe, percebeu o vínculo que nascia e sentiu o controle escapar de suas mãos. A noiva do milionário jamais suportaria dividir o protagonismo. "Essa mulher está se metendo onde não deve", comentou com voz fria enquanto observava pela porta entreaberta. César, distraído com negócios, mal notava as mudanças. Laura sorria de leve. Clara cantava, e pela primeira vez em meses, a mansão parecia respirar algo que não fosse tristeza. Só que a alegria incomodava quem vivia de aparência. Naquela mesma tarde, Verônica chamou uma das funcionárias e mandou vigiar cada passo da babá. "Quero saber tudo o que essa mulher faz, entende? Tudo." Havia um tom ameaçador nas palavras, como quem pressente um perigo. Não um perigo qualquer, mas aquele que nasce quando o amor verdadeiro começa a quebrar as máscaras da mentira. À noite, Clara ouviu passos lentos pelo corredor. A casa, tão imponente de dia, parecia um labirinto sombrio depois do pôr do sol. Ao abrir a porta do quarto de Laura, encontrou a menina acordada, segurando uma fotografia antiga nas mãos. "Achei no baú do papai. É minha mãe, mas tem outra mulher com ela." "Olha", disse com os olhos marejados. Clara se aproximou devagar e sentiu o sangue gelar ao ver o rosto da mulher ao lado. Era ela, ou melhor, alguém idêntica a ela. Os mesmos traços, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. "Quem é essa pessoa, Clara? Por que parece tanto com você?" A babá disfarçou, respirou fundo e mentiu. "Deve ser coincidência, meu amor." Mas por dentro, algo despertava. Era como se um segredo antigo estivesse voltando à superfície. Nos dias seguintes, Verônica começou a agir com disfarces sutis. "César, essa mulher está ficando próxima demais da sua filha. Eu não confio em gente assim", dizia em tom doce, manipulando o noivo com frases cuidadosamente ensaiadas. O milionário, cansado e confuso, acreditava. "Talvez ela esteja mesmo se apegando demais", respondeu sem perceber o veneno nas entrelinhas. Mas naquela casa, nem tudo era o que parecia. Por trás de cada gesto simples de Clara havia um propósito silencioso, e por trás de cada sorriso de Verônica, uma armadilha sendo montada com paciência. Naquela madrugada, enquanto a babá adormecia ao lado da menina, uma figura encapuzada abriu a porta da sala e deixou sobre a mesa uma foto antiga e um bilhete com 5 palavras que fariam o coração de Clara parar. "Eu sei quem você é." A madrugada trouxe um frio que não vinha do clima, mas da memória. Clara ficou imóvel diante da foto e do bilhete. "Eu sei quem você é." O coração bateu como um alarme, porém o rosto permaneceu sereno. Ela guardou tudo no bolso do avental, como quem esconde um fósforo aceso. No corredor, passos leves denunciavam a sentinela de Verônica. A casa parecia ouvir e repetir segredos entre as molduras douradas. Laura dormia encolhida, respirando curto, abraçada à caixinha quebrada. "Eu estou aqui", sussurrou a babá, ajeitando a manta com mãos firmes. O eco do bilhete ardia na cabeça, mas ela não podia fraquejar. "Se me destruírem, ela volta para o escuro", pensou, engolindo a aflição. Ao amanhecer, o perfume caro da noiva invadiu a cozinha como aviso. "Clara, precisamos conversar sobre limites", disse Verônica sem sorrir. "A menina está dependente, isso não é saudável",
concluiu, venenosa. César chegou logo depois, tenso, o celular grudado na orelha. Resultados, Verônica. Eu preciso de resultados. Cortou, sem olhar. Clara serviu o café em silêncio, observando a distância calculada. Havia uma encenação em curso, impecável como vitrine de joalheria. Em cada sorriso da noiva, um espinho invisível se encaixava. Em cada silêncio do milionário, uma porta se fechava por dentro. E em cada gesto da babá, uma promessa silenciosa se erguia. Promessa de proteger a menina com o corpo, a voz e o tempo. Promessa de suportar o peso até que a verdade pudesse nascer. Promessa de não ceder à humilhação nem à mentira bem vestida. Hoje eles vão testar meus limites, intuiu respirando fundo. E quando o relógio marcou 8, o primeiro golpe finalmente veio. Verônica apresentou um especialista infantil que ninguém conhecia. O homem vestia jaleco impecável e um sorriso que não alcançava os olhos. A clínica Santa Alfonse tem vaga imediata, anunciou, teatral. Reclusão breve, sem visitas, para estabilizar o quadro emocional. César assentiu por reflexo, tentando parecer um pai responsável. Clara sentiu o chão fugir, mas manteve a voz macia e firme. Laura melhora no contato, na música, na presença, disse, segura. O falso médico anotou algo e lançou um olhar rápido para Verônica. Era um roteiro bem ensaiado, cheio de termos que soavam importantes. Transtorno reativo grave, risco para si. Ele decretou, solene. A palavra risco cortou o ar como faca e a sala estremeceu. Laura da Porta ouviu apenas 100 visitas e empalideceu. Eu não quero ir, disse baixinho, agarrando a barra do vestido. Clara ajoelhou, alinhou a respiração com a da menina e cantou. A melodia encostou nos medos e os fez recuar, centímetro a centímetro. O milionário vacilou, entre o manual da aparência e o som da cura. Verônica apertou o braço dele e soprou. Se não agir, você perde tudo. O jaleco assentiu, já com papéis prontos para assinaturas urgentes. É pelo bem da criança, repetiam, como quem blinda a própria culpa. O relógio corria, comprimindo decisões e emoções num funil. Clara pediu 24 horas e olhou César de frente. Se Laura não der um passo de esperança, eu mesma vou com ela. A coragem dela constrangeu quem vestia poder sem alma. Verônica sorriu de canto. Havia um segundo ato à espreita. E no segundo ato, a vilã planejava transformar amor em crime. À tarde, a casa virou palco de coincidências infalíveis. Um brinco de esmeralda apareceu misteriosamente no carrinho de limpeza. Uma pulseira cara foi encontrada sob o travesseiro de Laura. E uma câmera caseira surgiu apontada para a porta do escritório. Roubo e manipulação, sussurrou Verônica, já saboreando o escândalo. Eu nunca tocaria no que não é meu, disse Clara, sem tremer. O segurança revirou armários, anotou números, ligou para a polícia. O jaleco voltou, oferecendo seu veredito de urgência conveniente. Quadro descompensado, influência indevida da cuidadora, decretou. Laura chorou alto, as muletas caindo como sinos no chão. Não levem a minha babá, ela gritou, ferindo a coreografia da farsa. César, dividido, caminhou pela sala como quem procura ar. Se for verdade, eu nunca me perdoarei, ele murmurou quebrado. Se não agir agora, a imprensa te devora, azedou Verônica. Clara pediu para ver as gravações com uma calma que doía. Transparência protege inocentes, ela disse sem baixar os olhos. O segurança negou, alegando protocolo e propriedade privada. Mas a casa inteira guardava olhos, e alguns não obedeciam. A caixinha de música, discretamente consertada, tinha um segredo novo. Dentro dela, um microgravador registrava a rotina do carinho. E por acaso do destino, também captara vozes que não amavam. Hoje, 22 horas, plantem o brinco no carrinho, sussurrou alguém. Depois, chamo a clínica e a polícia, tudo junto.
respondeu outra voz. Clara fechou a mão, sentindo a esperança voltar ao centro do peito, e decidiu que chamaria a verdade para dançar na frente de todos. O dia escureceu cedo, como se pressentisse a tempestade. Laura teve uma crise ao ouvir ambulância e isolamento. Clara a ergueu nos braços e cantou, firme como um farol. A respiração da menina se alinhou, vencendo o pânico em ondas. As sirenes cortaram a rua, pontuais como uma sentença. O jaleco abriu caminho, brandindo papéis e certezas emprestadas. Verônica apontou para Clara e gritou, "Ela roubou minhas joias!" O segurança tirou do avental um colar que não estava ali antes. César estremeceu e a fé que restava perdeu o equilíbrio. "Levem as duas", ordenou o médico ao mesmo tempo calmo e cruel. "Uma para a internação, a outra para depor", completou satisfeito. Clara ergueu o queixo e pediu 1 minuto diante de todos. Abriu a caixinha de música e apertou o botão escondido. A sala encheu-se de vozes que não sabiam ser escutadas. "Plantem o brinco, chamem a clínica, façam parecer dela." O silêncio seguinte não foi de paz, foi de vergonha. César encarou Verônica e a maquiagem da perfeição rachou. "Explique", ele disse, mas a palavra soou como sentença. A noiva tentou sorrir, porém o sorriso não encontrou o rosto. O jaleco recuou um passo, como quem perde o script ao vivo. Laura segurou a mão da babá com força de quem escolhe luz. E a casa, por um segundo eterno, pareceu prender a respiração. Uma nova sirene soou, desta vez do lado de dentro. A verdade. Mas o jogo não terminou, apenas mudou de tabuleiro, porque alguém do outro lado da linha ainda tinha cartas para jogar, e a próxima jogada colocaria pai, filha e babá no mesmo abismo. A noite caiu como um manto de julgamento sobre a mansão Montenegro, e cada olhar parecia uma lâmina suspensa. Verônica fora retirada da sala, ainda tentando explicar o inexplicável, enquanto César caminhava em círculos, repetindo as gravações dentro da cabeça. "Plantem o brinco, chamem a clínica." Cada frase soava como uma confissão, um estilhaço da farsa que sustentava o império de aparências. Clara, exausta, permanecia sentada com Laura no colo, embalando a menina que finalmente dormia depois de horas de medo. "Eu devia ter visto antes", murmurou o milionário, a voz trêmula de culpa. "Às vezes, a verdade se disfarça de quem mais sorri pra gente", respondeu a babá, olhando para o chão. Do lado de fora, as luzes das viaturas piscavam como lembranças do inferno que quase se repetiu. "Nada acaba aqui", murmurou uma das funcionárias. "Porque quem mexe com cobra precisa cuidar das crias." Clara soube que aquilo era um aviso. Verônica não lutaria sozinha. Na manhã seguinte, o silêncio da casa era uma pausa entre 2 trovões. César tentava recompor o orgulho ferido enquanto cuidava dos danos à imagem. Os jornais já noticiavam o escândalo, com manchetes generosas para a mentira e pequenas demais para a verdade. "Faxineira salva filha de milionário de sequestro emocional", dizia um site, enquanto o outro chamava Clara de impostora. A mulher de azul se mantinha firme, mas o olhar carregava um peso antigo. Laura, mais desperta, insistia em fazer perguntas. "Por que queriam me levar? Por que dizem que você é ruim?" Clara hesitava, sentindo que já não podia esconder o passado por muito tempo. "Porque às vezes o mundo não entende quando o amor vem de um lugar improvável", respondeu com a voz embargada. Naquela tarde, ao abrir a janela do quarto, viu o jardim sendo limpo, e entre as cinzas de um velho canteiro, algo brilhava. Um medalhão antigo, gravado com o nome Helena Montenegro. O toque daquele metal gelou a espinha da babá. O tempo se dobrou, e ela voltou a ter 10 anos, escondida debaixo de uma mesa, ouvindo gritos e o estalar de madeira em chamas. "Helena, corre!" uma mulher gritava, e depois nada além de fumaça e silêncio. Agora, tantos anos depois, o medalhão reaparecia como uma sentença. Clara caiu de joelhos, as mãos trêmulas. "Não pode ser", murmurou.
A lembrança era clara demais para ser coincidência. Naquela noite, decidiu confrontar o passado de frente. Desceu até o escritório e revirou caixas de arquivos esquecidos. Entre documentos velhos e recortes de jornal, encontrou a prova final, uma certidão de nascimento que levava o mesmo nome do medalhão. Helena Montenegro, desaparecida aos 10 anos em incêndio familiar. As lágrimas vieram silenciosas. Ela não era apenas uma empregada tentando sobreviver. Era o elo perdido da família que servia. No dia seguinte, antes do café da manhã, César a encontrou no escritório, segurando o medalhão. "Onde conseguiu isso?" perguntou, a voz já carregada de desconfiança. "Entre as cinzas do jardim e dentro delas, encontrei a verdade que você nunca quis ver." Ele franziu o senho. "Do que está falando?" Clara respirou fundo e revelou tudo. O incêndio, o desaparecimento, o nome trocado, a vida de fuga. "Eu sou Helena", disse, sem desviar o olhar. O milionário cambaleou, como se o chão o traísse. "Helena morreu!" gritou, mais por medo do que por convicção. "Não, César. Helena sobreviveu e voltou para salvar o que restou da sua família." A frase caiu como trovão e o ar pareceu parar por um instante. Laura, que ouvia da escada, apertou o corrimão, tentando entender. O destino, afinal, não destruíra nada. Apenas esperou o momento certo para devolver o que o fogo levou. Mas quando César decidiu investigar o incêndio, descobriu que a tragédia que matou sua esposa não foi um acidente, e o verdadeiro culpado ainda andava livre dentro daquela casa. César passou a noite em claro, sentado diante dos recortes de jornal amarelados. As mãos tremiam ao segurar as manchetes antigas. Incêndio misterioso destrói casa de campo e mata família Montenegro. Ao lado, uma foto mostrava 2 meninas. Uma delas, a esposa falecida, a outra, Helena. Ele ergueu o olhar e viu Clara, ou Helena, parada na porta, o uniforme azul ainda marcado de cinzas. "Você sabia que ela tinha uma irmã?" perguntou com a voz embargada. O milionário balançou a cabeça lentamente. "Não, ela nunca me contou." Helena se aproximou e pousou o medalhão sobre a mesa. Talvez tenha tentado, mas alguém a impediu. As lembranças voltavam como fagulhas. O cheiro de gasolina, o calor do fogo, a voz gritando por socorro. Aquele incêndio não foi acidente, César. Foi provocado. O silêncio pesou entre os dois. "Mas por quem?" perguntou ele, o rosto pálido. Helena desviou o olhar para o retrato da esposa falecida. "Por alguém que ainda está entre nós." Enquanto isso, Verônica reaparecia nas manchetes como vítima da situação, alegando perseguição, falsificação e trauma. Naquele mesmo dia, ela retornou à mansão acompanhada de um advogado e de 2 seguranças. "Essa mulher está enganando todos vocês", gritou, apontando para Helena. "Ela forjou tudo. Ela não é quem diz ser." César tentava manter a calma, mas o olhar da noiva era o de quem lutava pela própria sobrevivência. "Você acha que pode me destruir, Helena? Eu conheço o seu tipo." A babá deu um passo à frente. "Conhece mesmo? Então deve saber o que é olhar no espelho e não se reconhecer depois que o fogo leva tudo." Verônica recuou, engolindo o veneno das próprias palavras. "Você acha que eu acredito nessa fábula de redenção?" provocou. "Acredito no que a verdade mostrar", respondeu Helena, acendendo o gravador que trazia escondido. A voz que ecoou foi a de Verônica, fria e confiante. O incêndio de 30 anos atrás. A mãe dela sabia demais. Eu só continuei o trabalho. César cambaleou, sem ar. As palavras se tornaram navalhas, cortando o silêncio. "Você", murmurou César, olhando para Verônica com horror. "Sim, eu", gritou ela, finalmente deixando cair o disfarce. "Aquela mulher nunca deveria ter se casado com você. Eu a odiava e o acidente que tirou a perna da sua filha foi o presente final." Helena a encarou, o rosto úmido de lágrimas e fúria. "Você queimou o passado e tentou apagar a verdade, mas o fogo não destrói tudo. Às vezes, ele revela."
Verônica tentou fugir, mas Laura surgiu no topo da escada, apoiada na muleta, encarando-a com uma coragem que parecia impossível para uma criança tão frágil. "Minha mãe não morreu por acidente, foi você!" gritou. César correu e abraçou a filha, chorando. "Perdão, meu amor, eu devia ter te protegido." Helena se ajoelhou diante das duas, sentindo o peso de todos os anos de silêncio. "Agora você está protegida, pequena. O mal só vence quando o bem se cala." A menina sorriu entre lágrimas, e pela primeira vez o som da caixinha de música tocou completo. Mas a verdade ainda não havia terminado seu percurso. A polícia chegou logo depois, levando Verônica algemada, ainda tentando defender-se com gritos e mentiras. "Vocês vão se arrepender, eu sei segredos piores", berrava, enquanto os flashes das câmeras iluminavam sua queda. Helena observava em silêncio, sentindo a justiça chegar como um amanhecer tardio. César, envergonhado, aproximou-se devagar. "Eu te julguei errado, Helena. Fui cego, fraco, arrogante." Ela o interrompeu com um gesto gentil. "Às vezes o amor não vem para ser retribuído, mas para lembrar quem a gente era antes da dor." Ele abaixou a cabeça emocionado. Laura estendeu a mão e uniu as deles. "Agora somos família de novo, né?" Helena sorriu. "Família é quem fica quando tudo queima, e ainda assim escolhe reconstruir." As palavras pairaram no ar como promessa. O fogo que antes destruía, agora iluminava. O passado havia ardido até virar cinza, e nas cinzas uma nova vida começava a brotar. Mas antes que o sol se erguesse sobre o novo dia, Helena recebeu uma última carta anônima com um selo antigo e uma frase que mudaria tudo outra vez. "Nem todos morreram no incêndio." O amanhecer chegou tingindo o céu de tons dourados, e pela primeira vez, a mansão Montenegro parecia respirar leveza. A poeira dos escândalos ainda pairava no ar, mas dentro da casa, o silêncio agora era de paz. Helena observava Laura dormindo, o rosto sereno, abraçada à caixinha de música que voltara a tocar por completo. "Parece que ela encontrou o resto da melodia", sussurrou César, entrando devagar. Helena sorriu. "Às vezes, as canções só terminam quando o coração volta a acreditar." Ele se aproximou e pousou a mão sobre o ombro dela. "Você devolveu a vida a esta casa." Mas ela apenas balançou a cabeça, os olhos marejados. "Eu só lembrei vocês de onde ela nunca saiu." O milionário olhou em volta, absorvendo as marcas do passado. "E o que vai fazer agora?" "Reconstruir o que o fogo destruiu. Não só aqui fora, mas dentro de mim também." O sol tocou o rosto dela, revelando a calma de quem finalmente encontrou o próprio lugar. Do lado de fora, os repórteres aguardavam, tentando arrancar declarações sobre o escândalo. Helena manteve o semblante firme, mesmo quando perguntaram sobre Verônica e sobre a carta misteriosa que recebera na madrugada. O envelope, selado com cera antiga, trazia apenas as palavras: "Nem todos morreram no incêndio." Dentro, havia um recorte de jornal com uma foto de um menino pequeno ao lado das duas irmãs. "Um sobrevivente?" perguntou César, intrigado. Helena segurou o papel com delicadeza. "Talvez um irmão que ninguém sabia." O milionário respirou fundo. "Quer que eu te ajude a encontrá-lo?" "Não. Essa é uma busca que eu preciso fazer sozinha." O olhar dela carregava o brilho de quem entende que o destino nunca termina na primeira vitória. Às vezes, o universo espera que a gente esteja pronto para ouvir o resto da verdade. E agora, ela estava. Enquanto isso, Laura começava a redescobrir o mundo. A menina, que antes se escondia da própria sombra, pedia para sair ao jardim, brincar com flores, caminhar apoiada na muleta colorida que Helena havia pintado para ela. "Olha, babá, eu consigo. Eu nunca duvidei, meu amor." O riso dela ecoava pela casa, curando rachaduras que nem o tempo ousou tocar. César observava à distância, aprendendo que amor não é controle, é presença. A cada passo da filha, ele percebia o quanto havia se perdido tentando parecer forte.
Agora entendia que força verdadeira é ajoelhar-se diante da verdade e agradecer por ainda ter a chance de recomeçar. Helena, ao fundo, fechava as cortinas devagar, o uniforme azul agora iluminado pela luz dourada do novo dia. Ela sabia que o tempo apagava as chamas, mas jamais o motivo pelo qual se sobreviveu a elas. Naquela noite, a mansão se encheu novamente de música, não da caixinha quebrada, mas da voz de Helena e da risada de Laura se misturando em perfeita harmonia. César observava emocionado, com lágrimas silenciosas correndo pelo rosto. Você trouxe minha filha de volta e me devolveu a mim mesmo. Helena sorriu, sem vaidade. Eu só fiz o que o amor me ensinou. Continuar, mesmo quando tudo parece cinza. Do lado de fora, o vento balançava as árvores e, pela primeira vez, o jardim queimado começava a florescer novamente. Helena olhou para o céu, segurando o medalhão no peito. A dor foi o fogo, mas o amor foi o ar que me manteve viva. E enquanto as luzes da casa se apagavam uma a uma, o público entendia que algumas histórias não terminam com ponto final, terminam com recomeços. Porque às vezes Deus usa as pessoas simples para reconstruir o que o destino destruiu. E o que o fogo tentou apagar, o amor transforma em luz. E você, o que teria feito no lugar da babá? Acreditaria na própria intuição, mesmo quando o mundo inteiro duvidasse de você? Deixa aqui nos comentários a cidade de onde está assistindo. E me diz se você acredita que o amor é capaz de recomeçar até das cinzas. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que sempre existe um novo amanhecer depois da dor. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã eu volto com mais uma história real que vai mexer com o seu coração e te lembrar que até os dias mais escuros podem revelar luz. E nunca se esqueça, o fogo pode até destruir, mas o amor sempre reconstrói.